Seja bem-vindo ao canal. Estou terminando com esse vídeo chamado A Batalha Parte 4, esse assunto. Vamos abordar hoje a questão de a nossa posição nessa batalha. Espero que você esteja gostando desse assunto, esteja entendendo, esteja sendo bênção e gerando frutos na sua vida, na sua posição em Deus, nesse grande exército do qual fazemos parte. Se você gostou do tema, curta esse vídeo, compartilhe para que seja bênção na vida de outras pessoas. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as próximas atualizações, pois estaremos em outros vídeos abordando mais profundamente alguns temas no que diz respeito ao entendimento aí da nossa posição de batalha, armas. Vamos afiar a nossa espada e nos preparar. Venha comigo e vamos entender um pouco mais. Nossa posição nessa batalha. Vamos entender um pouco mais sobre a nossa batalha diária. Quando eu te falo de batalha espiritual, o que é que você imagina? Pessoas orando por outras pessoas que estão manifestando demônios, falando de forma alterada, causando rebuliço, fazendo todo tipo de balbúrdia em uma igreja ou em um local? Pode ser? Mais ou menos. Muitas vezes, quando pensamos em batalha, pensamos em algo dessa forma, né? Algo nós contra, né, demônios enormes tentando batalhar, e fica um pouco escuro aí esse entendimento, né, sobre o que seria visualmente a batalha. Na verdade, a nossa batalha diária, a nossa parte nessa batalha, não é dessa forma, sim dessa forma. Dessa forma que nós guerreamos e batalhamos todos os dias da nossa vida. Todos os dias que estivermos aqui na Terra, servindo, buscando compreender, entender e sermos aí ao que Deus tem reservado no seu coração para as nossas vidas. Lendo, estudando, aprimorando a sua palavra, buscando entendimento, é dessa forma que nós batalhamos a todo tempo, em todos os dias de nossa vida, buscando entendimento, capacitação, buscando conhecimento e buscando de Deus, que é o único gerador de sabedoria em nós, para que nós possamos usar todo o nosso conhecimento, toda a sabedoria que provém dele em nós, para frutificarmos na sua vontade, no seu querer para nós. Então é dessa forma que nós estaremos batalhando diariamente. E para termos aí o reforço nessa batalha diária, que é de Deus a grande batalha, mas nós estamos no grande exército, nós temos ajuda, nós temos como batalhar, nós temos armas, nós temos como nos defender. Vamos entender isso no próximo assunto. A armadura do Espírito Santo. Você já deve ter ouvido muito falar sobre isso, né? Para quem é cristão, os que estão me ouvindo, para quem frequenta uma instituição, uma célula, um grupo, quem já ouviu a palavra do Senhor, ou quem já leu na Bíblia, está lá em Efésios 6:13. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Essa é a referência que nós temos da armadura do Senhor, né? E na sequência, em Efésios 6, 14, 17, ele discrimina todas as partes da armadura. Eu vou ler o texto para nós entendermos a armadura como um todo, e depois eu vou explicar ponto a ponto onde cada item da armadura do Senhor ela é usada por nós e aonde, como o inimigo ataca isso em nossas vidas. Então diz assim a palavra: Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então,
Essa é a nossa armadura completa, a nossa armadura espiritual. Armadura espiritual. Você já pensou, tá, mas aonde está essa armadura? Como eu uso essa armadura? É simples. Ela é uma armadura espiritual. Ela é uma armadura para o seu espírito humano, para o seu espírito com E minúsculo. É nela que você vai usar essa armadura. É nela que será vestida essa armadura e aonde você vai empunhar essa espada e esse escudo. Vamos entender agora, na sequência, como que são os contrapontos aí da armadura. Capacete da salvação. Capacete da salvação representa a salvação concedida pelo Senhor Jesus Cristo, comprada com o seu sacrifício na cruz, que foi o pagamento de todos os pecados de toda a humanidade que vieram antes e que estavam naquele momento e que viriam depois do seu sacrifício. Todos os pecados foram pagos naquela cruz e concedida a salvação mediante a graça. Então, a partir do momento que recebemos e entendemos essa salvação que é nos dada pela graça de Deus, nós temos aí esse pleno, essa convicção, né, da nossa salvação. E nós precisamos ter essa convicção da nossa salvação. Como que o inimigo vai atacar isso? Com dúvidas. Portanto, vamos ler um texto lá em 2 Crônicas 32:15. Não deixem agora que Ezequias os engane, nem que os incite assim. Não acreditem nele, porque nenhum Deus da nação alguma, e ó, esse Deus com D minúsculo, nem de reino algum foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Muito menos o Deus, agora Deus com D maiúsculo, de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos. Quer dizer, o inimigo vai nos afrontar com dúvidas, com situações, com palavras de pessoas, com tudo que ele puder para nos causar dúvida se realmente nós somos salvos, se realmente nós alcançamos salvação mediante a graça, se nós precisamos fazer alguma coisa, se nós temos uma dívida para com a sociedade, para com Deus, que nos impeça de receber a salvação. Precisamos entender que a salvação é nos dada de graça, pela graça de Cristo. E é assim que nós devemos recebê-la. Não devemos deixar que as dúvidas do inimigo implantadas, as tentativas de implantar as suas dúvidas em nossa mente, nos privem da salvação que vem do Senhor. Essa é a proteção, o capacete e a arma que o inimigo usa contra ela. Entender isso é crucial para que o restante da armadura do nosso espírito tenha efeito, pois se não temos a convicção de nossa salvação, a batalha está perdida. A batalha principal que você, eu e todos temos diariamente, ela ocorre no campo da nossa mente. É aqui que o inimigo consegue a primeira derrota. Foi assim como abordamos lá no primeiro tema, quando ele colocou a dúvida, a incerteza na mente de Eva. Foi aí que ele venceu a primeira batalha. Foi aí que ele colocou o pecado, né? Ele projetou o pecado para dentro da primeira mulher, e é assim que ele venceu essa primeira batalha. Então entendamos e buscamos sempre ter a convicção da nossa salvação em primeiro lugar, pois ela nos foi comprada por alto preço e devemos dar a ela o devido valor, buscando a cada dia termos a certeza dela, para que as dúvidas de Satanás não venham a corromper aquilo que Deus colocou em nós. Na sequência, vamos falar sobre a couraça da justiça. A couraça da justiça representa a justificação do Senhor, né? Porque nós, em nós mesmos, não somos justos. Nós somos justificados pelo Senhor. E essa couraça da justiça, ela representa aí a justiça do Senhor, nos trazendo essa convicção, essa proteção no nosso tronco, assim como o capacete da salvação protege a nossa mente, essa certeza de salvação protege a nossa mente, a couraça da justiça simboliza aí a proteção do nosso tronco, do nosso corpo.
E, contrapartida, né, a arma que o inimigo usa é a injustiça, que assim como nos relata lá em 1 João 5,17, toda injustiça é pecado. Então, é através do pecado, né, da injustiça, que ele vai nos atacar nesse ponto. Assim como temos a proteção, temos o ataque. Então, né, esses são os contrapontos, o que nós temos para nos defender e que o inimigo tem para nos atacar. Então, o pecado, essa, essa, essa arma que o inimigo vai usar para atacar aí a justiça, a justificação do Senhor em nossas vidas. Precisamos aí, como tratamos no tema anterior, precisamos ter muito cuidado com aquilo que desejamos, com aquilo que pensamos, né, com a geração do pecado em nós, porque isso será a arma que o inimigo vai usar para atacar a nossa couraça, para nos despir dessa proteção em nosso espírito e assim contaminar toda a nossa essência, a nossa existência. Na sequência, temos o cinto da verdade, que representa o quê? Toda a palavra do Senhor, né, toda a Bíblia, ela representa a verdade de Deus para nós, para os seus servos, para os homens que confessam e professam o seu santo nome, o sacrifício. Essa é a verdade escrita. O Espírito Santo, ele é referência da verdade vivida em nós, né? Deus é a verdade. E contra essa proteção, o inimigo lança o quê? A mentira. Em João 8,44, nos fala sobre isso. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Como voltamos lá a falar sobre Gênesis, né? Foi através de uma mentira, né? Uma meia-verdade, uma mentira, que ele corrompeu aí o primeiro casal e conseguiu fazer a introdução do pecado na humanidade. E essa é a principal arma do inimigo. Ele vai usar muitas vezes de meias verdades, que para os grupos onde nós tratamos esse assunto, eu falo que a meia-verdade, a incerteza, a dúvida é muito mais prejudicial do que uma mentira completa. Por quê? Quando você identifica uma mentira, é a mesma coisa que você olhar uma pedra grande, uma rocha. Você vai se desviar dela. Mas quando é uma dúvida, uma incerteza, uma meia-verdade, você vai entender no parcial e vai ficar com aquela dúvida dentro de si. E a dúvida vai começar a te corromper, vai começar a te desviar do foco. Então, essa é uma arma muito usada pelo inimigo, a mentira, a incerteza, a inverdade, para corromper as nossas vidas. Temos que nos firmar na palavra do Senhor. Tudo que vem a nós como informação espiritual, devemos conceituá-la dentro da palavra do Senhor, devemos buscá-la. Não é porque somente eu estou falando aqui para você. Você pode buscar dentro da palavra do Senhor. Existem outros textos que falam sobre batalhas espirituais, não da forma como eu já disse, da forma como é pintada nos dias de hoje, mas você vê as influências malignas sendo tratadas, sendo derrotadas em várias situações na Bíblia. Basta você atentar os seus olhos, preparar o seu coração e buscar no Espírito Santo que ele vai te revelar. Busque sempre na palavra de Deus. Ela é a verdade. Ela te mostrará o caminho da verdade para combater as mentiras de Satanás. Por que, que a verdade é o cinto? Porque é na verdade que você prende a couraça da justiça. É ali que é firmado toda a armadura. Ela está centralizada, arrochada, afirmada no soldado através do cinto para que não caia. Então, a verdade é a base de tudo que fazemos. Precisamos ter nela o foco das nossas vidas. Viver pela verdade, falar a verdade, ler a verdade, entender a verdade, sentir a verdade, pensar a verdade. A palavra do Senhor.
né? E como ouvintes, como seguidores da palavra, não devemos proferir mentiras, porque uma mesma fonte, como eu já falei, não pode proceder duas águas. Se você mente, independente se for conscientemente ou o que muitos dizem escapou, não interessa. Se você está mentindo, você está fazendo aquilo que é próprio do pai da mentira. Então, domine a sua língua, como nós vimos lá na questão dos pecados, lá, como estávamos vendo na questão do templo, a língua, ela é pequena, ela é um órgão simples, mas ela pode mandar todo o seu corpo para a perdição, através do que? Da mentira, do pecado, da blasfêmia. Mas, nesse caso, cuidado com mentiras. Professe somente a verdade. Que o seu sim seja verdadeiramente um sim. Que o seu não seja verdadeiramente um não. Pois a palavra diz que o que passa disso procede do maligno. Quando tiver que falar, fale somente aquilo que pode falar, para que não minta. Não se meta em assuntos que você precise distorcer a verdade. Faça da verdade a sua bandeira. Viva por ela, pois você estará vivendo pela verdade que é a essência de Deus. Deus é verdade, Deus não esconde nada. Deus fala tudo como deve ser. A prova disso que temos na Bíblia não vemos só pontos fortes, só partes boas dos seres humanos que representam Deus aqui na Terra, que fazem a sua obra. Vemos também que muitos caíram, muitos pecaram, por quê? Porque Deus não esconde, Deus fala toda a verdade, seja o preço que isso tiver, porque o melhor é proferir a verdade e sofrer as consequências do que mentir e também sofrer as consequências. Próximo tópico: setas inflamadas. Elas serão direcionadas para a parte da armadura que começa a interagir com a nossa proteção efetiva, ativa. Porque o que vimos agora, o capacete, a couraça e o cinto, eles servem para proteger de forma passiva. Eles têm que estar em nós já no nosso íntimo e eles não são concedidos para proteção do corpo, simplesmente, é passivo. O escudo da fé, ele já começa a entrar na área da armadura que diz respeito à proteção ativa. Porque se você olhar aí nas mídias atuais, um filme que fala sobre guerra, aí, sobre espartanos principalmente, você vai ver que o escudo não somente é usado para defender, como também para atacar, para empurrar, para direcionar o exército inimigo para longe. Então ele já é uma arma de defesa efetiva, ativa, que serve também como ataque. Então, esse é o escudo da fé que está ao nosso dispor, no nosso espírito. Devemos ter a fé viva, não a fé naquilo que você vê ou só naquilo que você ouve. Eu vou trazer um tema futuramente aí, aprofundando essas partes da armadura, que tem como título assim: a fé não é aquilo em que eu creio. A fé, ela é muito mais do que isso. Ela é algo ativo, ela é algo vivo, ela é algo diferente do que muitos pintam por aí, do que muitos exemplificam. Você não precisa de um testemunho, de uma ação, de alguma coisa para ter fé. A fé, ela é muito mais do que isso. A palavra de Deus nos diz assim lá em Efésios 6,16: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então, as setas do inimigo, elas servirão para minar a nossa fé. Elas servirão para apagar esse sentimento, esse entendimento, essa ação viva que nos dá o direito, a capacidade de ver a Deus, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Entende a loucura que é isso? Esperar uma coisa que você não viu, ter certeza de que isso vai acontecer, sem ter ouvido de ninguém. Mas por quê? Porque Deus fala em nós. É Deus que gera através do seu Espírito Santo essa fé em nós, essa fé inabalável, essa fé que ela transcende o entendimento humano, ela beira a loucura. É essa fé que nós devemos buscar. É esse entendimento que nós devemos buscar.
E é essa fé que vai servir como escudo, que vai servir como arma ativa, efetiva, para apagar todas as setas inflamadas do inimigo, todas as dúvidas, todas as tentativas de corromper a sua vida com Deus. E com esse escudo da fé que você estará armado para se defender desse ataque do inimigo. Então, estejamos aí sempre buscando no Senhor fortalecer a nossa fé, entender a nossa fé. E uma coisa que eu posso te dizer, a nossa fé ela é única, ela é pessoal, é como a senha do cartão do banco, ela é pessoal e intransferível. Você pode inspirar a fé, você pode gerar o começo ali com o testemunho, com a sua vida, mas a verdadeira fé você só alcança, nós só alcançamos, a pessoa que você inspirar só vai alcançar quando ela entender a fé íntima, que só Deus pode trazer para as nossas vidas. Aí sim, ela vai ter alcançado a verdadeira fé, você e eu teremos alcançado a verdadeira fé. Seguindo então, o próximo, nós temos aí a espada do Espírito. A espada do Espírito, podemos entender assim, de forma simples, a palavra do Senhor. Tanto a palavra escrita, a Bíblia, que é a testificação da obra do Senhor desde Abraão, na verdade, desde o Gênesis, né? Tudo que está na palavra do Senhor está testificado por ele, aí, escrito através de gerações, N autores, e ele tem toda a descrição de tudo que aconteceu de bom e de ruim com o povo de Deus, mas essa verdade, essa é a espada do Espírito, ela deve estar enraizada, ela deve estar interiorizada em nós, de tal forma que ela se torne parte de nós. Essa espada é o que vai nos dar a força para lutarmos e buscar cada dia mais viver uma vida de intimidade com Deus. Nos diz assim a palavra de Deus em 1 Pedro 5:8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Observe comigo que a palavra do Senhor diz em derredor, não ao redor. Porque ao redor daqueles que temem ao Senhor, se necessário for, Deus coloca legiões de anjos para proteger um salvo seu. Mas ao derredor o inimigo anda tentando achar brechas, tentando procurar falhas. Isso é a obra dele, isso é o propósito de existência do inimigo, é procurar falhas. Então ele está ao derredor, está bradando, está tentando fazer como Golias tentou fazer com Davi, tentou assustá-lo, né? Com sua potente voz, gritava contra o exército, mande-me um. Então essa é a ação do inimigo, tentar colocar medo no seu coração, tentar corromper a sua certeza e o seu fundamento de entendimento. Essa é a ação que ele vai estar de todas as formas tentando colocar em você, né, essa atitude de medo. A partir do momento que ele colocar o medo em você, no seu coração, subir para o seu coração e isso começar a dominar os seus pensamentos, você vai perder a habilidade de manuseio da espada do Espírito, da verdade, as certezas que estão nela, que são a base para a nossa defesa, nosso ataque, para que nós possamos ir avante, ir além, porque assim como o escudo é a primeira defesa efetiva, né, ativa, que você se defende e ataca empurrando, a espada também, apesar de ser de ataque, ela serve para uma primeira defesa, né, subindo a espada defendendo um ataque mais direto, né, e depois aí na sequência o ataque. Então a espada do Espírito servirá para que nós tenhamos base para nos defender do inimigo com a palavra do Senhor e contra-atacá-lo e atacá-lo efetivamente. Então entender, ler, estudar, pedir a direção do Espírito Santo de Deus, que é o inspirador de toda a palavra, que nos revela, porque a palavra escrita, ela já é de grande valor, mas você tendo o autor aqui ao seu lado, dentro de você, falando, explicando, gerando
entendimento, compreensão, agregando ao teu conhecimento sabedoria para utilizar essa espada, para manusear, para afiá-la com o estudo diário da palavra, com o discernimento. É isso que fará a diferença na sua batalha espiritual de cada dia. Isso nós precisamos ter bem claro em nossas mentes. Não se adquire intimidade com o Senhor sem entender, conhecer, ler e estudar a sua palavra, porque a palavra nos gerará ainda mais desejo de estar intimamente ligados com Ele. Na sequência, as botas, né, que representam aí o Evangelho da Paz. Aqui nós temos a questão de o que é o Evangelho da Paz. A exteriorização, levar para fora a mensagem que eu acredito assim, primeiramente, nós temos que absorver, entender a nossa salvação individual, receber a mensagem de Deus que transforma a nossa vida, gerar em nós, dentro de nós, algo que nos completa, isso que o Espírito Santo faz em nós, e depois que transbordemos isso, que levemos para fora, porque ajudar, fazer doações, isso é muito bom, mas sem o verdadeiro intuito de servir a Deus, sem fazer isso com a verdadeira intenção de levar algo diferente, não tem o mesmo valor. Você está ajudando momentaneamente. Quando você faz uma ação de ajuda social, ou que você, enfim, de qualquer natureza, né, aquilo que Deus toca em seu coração, mas que isso está calçado com o evangelho verdadeiro, com o verdadeiro intuito não só de fazer para alguém ver, mas de estar ajudando aquele que é a imagem e semelhança do Senhor, assim como você é, assim como eu sou. Levar essa transformação de vida, levar esse entendimento de que houve alguém no passado, há mais de 2000 anos atrás, que veio e tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões, levou para aquela cruz, se deixou, entregou a sua vida, né? Se deixou, né, crucificar para comprar para nós algo que é impagável, né? Ele se sacrificou para nos dar essa vida e vida em abundância, para nos dar através da graça, né? Que não é a graça que não é de graça, porque ela custou a vida do Filho de Deus. Então, através de entender isso, entender essa posição em Deus, levar esse evangelho, essa paz, é o que faz a diferença. Temos que entender que o evangelho é transformação de vida. Temos que entender que assim como eu erro, você erra. Nosso irmão erra, nosso vizinho erra, todos erramos, porém todos nós temos o mesmo direito à salvação. Entender que todos somos amados pelo mesmo Deus. Eu, aqui como cristão, né, protestante, conhecedor do Evangelho, aquele que é do catolicismo, aquele que é do candomblé, aquele que é da magia, todos esses se reconhecerem em determinado momento o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, terão salvação, terão o direito a sentar lá nas bodas do Cordeiro, participar da mesma mesa. Todos nós temos o mesmo direito. E entender essa necessidade de levar essa verdade, esse evangelho, deve ser primazia em nossas vidas. Além de nos guardarmos enquanto guerreiros, temos que ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Eu ouvi certa vez numa animação que dizia assim: o forte protege a si mesmo, né? Porque o fraco não consegue se proteger. O forte protege a si mesmo, mas o mais forte protege o fraco. Então, se nós nos entendermos como verdadeiros guerreiros na presença do Senhor, temos por obrigação entender que o mais poderoso de todos se entregou por nós e nos deu esse direito, e nós agora, como servos do Senhor, temos o dever de ir e proclamar e ajudar aquele que não está preparado, aquele que não conhece, aquele que nunca ouviu, levar esse evangelho de paz, de bênção.
de graça, a renovação de vida, o direito de chegarmos aos céus, de termos a salvação em Cristo Jesus, que é ponto de ataque do inimigo em que quesito? Poder de destruição. Por quê? O que eu vou elucidar isso com um texto que está lá em Lucas 9, 53 até o 54. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Essa palavra aconteceu quando Jesus Cristo estava passando em determinado lugar e os moradores daquela cidade, como viram que ele ia para Jerusalém e por ter uma desavença, eles não quiseram convidá-lo a ficar, não quiseram que ele ficasse, né? Não se demonstraram aí propensos a isso. E logo subiu a ira, né, ao coração aí de Tiago e João, que por se entenderem como apóstolos, como servos do Senhor e pelo poder que estava neles, né, concedido por Jesus Cristo, por essa autoridade que eles tinham, tomaram-se de tal ira que perguntaram se Jesus Cristo não queria que eles orassem para descer fogo dos céus. Então, claro, né, eu não vou entrar nesse texto aqui, explicar esse texto, mas o que eu quero elucidar com isso? O inimigo vai trabalhar a mente daqueles que não estiverem atentos ao verdadeiro foco do Evangelho, para que nós pensemos que nós temos que ser crentes, cristãos, evangélicos, protestantes, enfim, para simplesmente termos uma vida próspera, para termos uma vida de destaque, uma vida no quesito de ativismo, eu prego melhor, eu falo melhor, eu oro de forma mais eloquente, eu ensino melhor a palavra, eu conheço mais versículos, eu tenho decorado mais textos da Bíblia, eu isso, eu aquilo. Ele vai colocar o eu em você, em mim, se eu deixar. Para quê? Para esse evangelho de vitorialismo, esse evangelho que não é o evangelho que Deus trouxe para nós. Se nós formos analisarmos, pessoas muitas vezes falam isso em alguns materiais que eu leio, em alguns vídeos que eu ouço, que é fácil de você entender errado o evangelho de Cristo. Porque se você for olhar por êxito, Jesus morreu, ele pregou, ele ressuscitou Lázaro, mas daí no final ele vai e morre. Parece assim, foi derrotado pelos homens, Deus vivo, Deus aqui na Terra, porque enquanto aqui na Terra ele era 100% homem e 100% Deus, morreu. Não parece vitorialismo, né? Não parece, foi tudo flores. Teve os períodos de espinhos, mas esse é o Evangelho. Nós temos que estar dispostos a morrer pela causa, pelo Evangelho de Cristo. Temos que estar dispostos a nos sacrificarmos para levar a mensagem que ele deixou para cada um de nós. Devemos entender isso. Esse é o nosso foco. Não é formar templos, formar lugares. Isso é bom, sim. Existe a sua função. Instituições têm o seu papel, a sua representação. Há necessidade, mas não é esta a igreja. A igreja é você, sou eu. Nós somos a igreja, nós somos o templo. E nós temos que entender que o evangelho verdadeiro, o evangelho da paz, é pregar a Cristo, é pregar o seu sacrifício, é pregar a sua graça, o seu amor incondicional. Deus ama o pecador, Deus abomina o pecado, todo e qualquer pecado, mas Deus ama o pecador. Todo aquele que se arrepender será salvo. Todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo, for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, será morada do Espírito Santo, será templo de Deus. Esse é o Evangelho que devemos levar. Esse amor, essa representação, é isso que devemos pregar. Não um Evangelho de vitorialismo, poder que destrói vidas, palavras que muitas vezes
estão como sepulcros caiados, estão com a aparência de palavras de Deus, da palavra de Deus, mas dentro de si tem a podridão, tem o odor de morte, vão gerar morte na vida das pessoas, vão gerar sentimentos contrários, vão gerar ações contrárias ao reino. Para quê? Para mantermos bancos cheios de pessoas mortas, muitas vezes, que não dão valor à palavra do Senhor e jogarmos fora aqueles que verdadeiramente estão buscando o reino de Deus. Precisamos rever nossos conceitos, rever o evangelho que você está pregando, que eu estou pregando. Precisamos ter entendimento. Então, busquemos compreender esses 6 utensílios da armadura de Deus: capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e botas do evangelho da paz. Cada um desses, com sua real importância, é de extrema necessidade para que possamos ter uma vida protegida. Porque tudo isso é a base. Claro, tudo isso precisa ser estudado e entendido, mas precisamos entender para que tenhamos proteção em nosso espírito, para que possamos fluir na vontade do Senhor, para alcançarmos o que vai ser abordado no próximo tema, que vem agora. Vaso para honra. Vaso para honra. Honrar aquilo que Deus fez por nós, honrar o sacrifício que ele tão amorosamente fez por nós. A palavra de Deus, nesse assunto, vaso para honra, nos diz assim, lá em 2 Coríntios 7:1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Quer dizer, então, temos que continuamente, decisivamente, a ação é culto racional, é a mente focada e preparada para nos aperfeiçoarmos dia a dia, nos purificando todo o pecado, pedindo perdão, buscando verdadeiramente nos consagrar. Não é passar fome, não é só fazer o jejum, é nos consagrar, é nos livrar daquilo que nos afasta do Senhor, é nos livrar dos desejos que nos corrompem, né? Para entendermos que verdadeiramente precisamos ser vasos na presença do Senhor, vasos de honra. Por que vasos de honra? A palavra do Senhor lá em 2 Timóteo 2, 19 e 20 explica uma alusão a essa questão de vasos de honra ou não. Diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo que professa o nome do Senhor. Ora, uma grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Aqui está falando sim que existem os vasos bonitos para enfeites, para flores, e existem aqueles que são para cuspir, para fezes, né? Então, mas trazendo para a questão assim que muitos falam, né? A questão de, esse é vaso de Deus. Então, que sejamos verdadeiramente vasos para honra, que nos deixemos lapidar, assim como esta imagem mostra a mão do oleiro lapidando, ali, dando contorno, formando o vaso. Como fala no livro de Jeremias, lá na questão do oleiro, quando caiu, o oleiro simplesmente amassou novamente e fez outro vaso, formou de novo, porque o Senhor é o Deus da restituição, é o Deus que transforma, que restaura, que refaz. Ele é um Deus poderoso, basta que você e eu deixemos Ele trabalhar, porque Ele é o divino oleiro. Deixemos Deus formar em nós o vaso de honra que nós nascemos para ser, nos planos dele, nos sonhos dele, nos sentimentos dele. Nós fomos separados para a honra. Se fomos chamados para o evangelho, fomos chamados para a honra, para honrar o seu sacrifício, para sermos vasos em suas mãos, para refletirmos em nós o evangelho, para refletirmos a hombridade do Senhor Jesus Cristo,
que a sua mensagem venha a fluir através de nós, que possamos estocar água, mas água fresca, água do Espírito Santo, água doce, água potável, que venha a fluir de tal maneira que venha a transbordar de nós e a matar a sede das nações. Que possamos ter esse foco em nossas vidas, que você e eu possamos entender a cada dia que temos um chamado, que temos uma batalha a ser batalhada, que não podemos vencer por nós mesmos, mas através do entendimento da palavra e da busca do Espírito Santo do Senhor, podemos rumar com foco único de ser aquilo que fomos separados pelo Senhor para sermos guerreiros, que possamos estar cada um entendendo a sua posição, a sua atividade nesse exército. Que cada um de nós possa fazer a sua parte e possamos entender que fazemos parte de um grande exército. Mas não podemos, assim como nas mídias, nos filmes mostram um exército espartano, ele tinha vários soldados, mas se um falhasse, a defesa falhava, comprometia aquele que estava do lado. Que possamos ter esse entendimento, nós não podemos falhar. Nós somos falhos, sim. Nós pecamos, sim. Mas precisamos pedir perdão, precisamos buscar estar íntegros na presença do Senhor para que possamos fazer a nossa parte e possamos contribuir para esse grande exército, que possamos ajudar os nossos irmãos guerreiros de batalha, que possamos calçar aos ombros aqueles que necessitam, que possamos defender com nossos escudos a lateral que inicia do nosso guerreiro ao lado, que possamos formar uma defesa forte, que possamos estar preparados para atacar quando assim for determinado pelo Senhor. Que cada um de nós venha entender a sua posição na batalha, que possamos nos aprimorar dia a dia no conhecimento, no entendimento e na busca do Senhor para a vida de cada um. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado essa explicação aí sobre esses pontos e que o Senhor abençoe a sua vida e que a cada dia mais e mais você venha a ser um vaso para a honra e glória do nome do Senhor. Muito bem, eu espero que você tenha gostado da abordagem que foi feita sobre o tema batalha espiritual. Como eu falei, é um tema que foi abordado de forma simples, bem resumida, de tudo que há para se falar a respeito dos pontos, como uma base para despertar a sua curiosidade em entender o que acontece ao nosso redor, no nosso meio e no plano espiritual. Se você tem interesse em aprofundar um pouco esses conhecimentos, entre em contato comigo, rsbugai@terra.com.br, aquele e-mail que aparece no começo do vídeo, e faça sua pergunta. Se tem outros temas que você tem interesse em discutir, em saber, eu estarei postando na sequência mais vídeos para aprofundar alguns pontos daqui, tratados e abordados de uma forma diferente, né, mas que são focados nessa questão do entendimento de vida cristã, né, baseado aí numa procedência, num viver, numa intimidade para vencer as batalhas diárias. E estaremos formando aí na sequência alguns grupos para live, para discussão de temas e abordagem de assuntos sobre batalha espiritual e alguns outros que virão na sequência. Então, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, clique no sininho para atualizações, porque virão alguns temas que serão de grande valia para acrescentar aos assuntos aqui abordados, principalmente no que diz respeito à armadura do espírito. Então, espero que seja bênção para a sua vida e até o próximo vídeo.